nessa manhã nós estamos aqui para juntos continuar meditando sobre corpo, alma e espírito. Vamos pedir que Deus venha nos abrir nosso entendimento, nos mostrando, revelando coisas que vão nos ajudar na nossa caminhada. E não tenho dúvida de que Deus está conosco para fortalecer nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. E é importante nós compreendermos que todas essas áreas estão interligadas, como a gente viu na semana passada. Eu quero convidar você para ler comigo, aqui agora, Provérbios capítulo 15, versículo 13. Vamos ler aqui junto. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O que afeta a nossa alma, os nossos sentimentos, afeta também o nosso semblante, o nosso exterior, o nosso corpo. Da mesma forma que a gente, se tiver alguma coisa que não esteja funcionando bem no nosso corpo, isso também abate o nosso coração, os nossos sentimentos. E nós, entendendo que tudo está interligado e compreendendo como que essas áreas trabalham no nosso interior, para que a gente possa desfrutar cada vez melhor das ricas promessas que Deus tem para a gente está agora estudando. Hoje nós vamos dedicar uma atenção especial a essa área do nosso ser, que é a nossa alma. Na semana passada nós fizemos uma introdução e mostramos ali tudo nosso ser, da mesma maneira que Deus tem a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e por essa razão também nós temos três partes que na verdade se integram, elas vivem em perfeita harmonia. Quando alguma área não está em harmonia, dá um desequilíbrio em todo o nosso corpo, todo o nosso ser. Então a alma é aquela parte do nosso ser imaterial, que é onde está concentrado os nossos sentimentos, as nossas emoções, as coisas que nós percebemos do mundo exterior através dos nossos sentidos naturais. Lá no livro de Efésios, quero ler com vocês aqui também, Efésios no capítulo 2, no verso de 1 a 3, diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos vós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Paulo está fazendo aqui um esclarecimento sobre aquela área que, quando nós falamos na semana passada, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu pratico. E há uma luta dentro de nós, que nos impele a fazer coisas que na verdade nós sabemos e entendemos pelo Espírito de Deus que aquilo não é bom, que aquilo não vai trazer bons frutos para a nossa vida. E dessa forma, a nossa alma, que quer se satisfazer de algumas coisas, ela nos impele a fazer algo que nós não gostaríamos de fazer, que está na lei do Senhor. E como vencer essa batalha? É justamente aí onde entra o conhecimento dessa área da nossa vida, que precisa estar sob o domínio do Espírito de Deus. A nossa alma precisa ser cuidada, disciplinada, orientada, iluminada pelo Espírito de Deus, ao invés de ser iluminada e dirigida por aquele que é a potestade do ar, aquele que é o dominador das trevas, que fica incitando para que as pessoas andem também em desobediência, da mesma forma que o inimigo lá no começo, que a gente entende pelas Escrituras, que ele desobedeceu a Deus e por isso se tornou o inimigo de Deus, o diabo, Lúcifer, que era anjo de luz e acabou se tornando inimigo do Senhor pela desobediência. E ele quer levar todos no mesmo curso, no mesmo caminho. Para nós começarmos a tratar esse assunto sobre a alma,
eu quero aqui falar um pouquinho sobre as feridas da alma. Como nós vimos, um coração alegre, o que acontece? Aformoseia o nosso rosto, traz beleza para o nosso exterior. Do contrário também, se a tristeza abate o nosso ser, abate o nosso espírito, traz um semblante, um corpo abatido também. E essas feridas, vamos assim chamar, né, as feridas da alma, elas causam esse transtorno. E o que são essas feridas da alma? Quando nós olhamos aqui, vamos observar o texto lá de Salmo 42, versículo 11. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Aqui o salmista está falando sobre a alma abatida. Por que razão a nossa alma se abate? Por que razão nós ficamos, muitas vezes, entristecidos e às vezes até condicionados a fazer algumas coisas que são, assim, nós não entendemos por que nós estamos fazendo daquela maneira, daquela forma. E isso, muitas vezes, está relacionado às feridas da alma. E que não necessariamente tem a ver com a ordem espiritual, mas são áreas da nossa vida que precisam ser tratadas. Há muita gente que trata as feridas da alma como se fosse tudo uma opressão espiritual, a possessão de demônio, a influência do diabo e tantas outras coisas, quando na verdade são áreas da nossa alma que muitas vezes precisa ser tratada, precisa ser cuidado. Eu assim, achei muito interessante a colocação de uma amiga, psicóloga. Uma vez ela falou assim: as pessoas tratam quando tem uma dor de barriga, quando tem uma dor muscular, procura um médico, toma um remédio, faz uma coisa, faz outra, e até às vezes ora também pelas enfermidades, para que as enfermidades sejam curadas. Agora, quando se trata da depressão, quando se trata dos traumas, das loucuras, das coisas assim que envolve daqui para cima, aí é demônio, e aí tem que expulsar, isso aí é obra do diabo e coisa assim. E na verdade nem todas essas coisas que acontecem na vida psicológica de uma pessoa está relacionada a demônio. É evidente que o diabo aproveita e explora as áreas de fragilidade, de fraqueza, para poder oprimir. Até, em muitos casos, muitos manicômios e lugares que há tratamento de doenças psiquiátricas, mentais, está muitas vezes infestado de pessoas endemoniadas. Mas não é sempre esse caso, e não podemos desconsiderar essa área do nosso ser que também precisa ser tratada. Bem? Então, olha só, algumas coisas que trazem, que na verdade representam assim, feridas da alma. A ansiedade. A ansiedade é uma coisa que a gente sabe que traz algumas consequências para o nosso corpo também. Assim, às vezes uma pessoa tem aquelas palpitações cardíacas, tem tremores no corpo, e insônia e tantas outras situações que afetam o nosso dia a dia por causa da ansiedade. O que é a ansiedade? Alguém pode dizer assim, para mim, o que seria, o que você entende, né, sobre esse tema, ansiedade? O que é ansiedade? Oi? Querer resolver logo as coisas. Querer resolver logo, o que mais? Às vezes a gente antecipa um problema, né? O problema nem aconteceu, mas na nossa cabeça já começa aquilo dali, a gente fica assim, não, vai dar errado, vai dar ruim, não sei, e aí começa aquela preocupação e que acaba trazendo um desequilíbrio para o nosso corpo. A ansiedade pode ser provocada por inúmeras razões. Existe, é claro que todos nós temos um pouco de ansiedade, mas para nós o primeiro passo para tratar a ansiedade é não tratar assim como encarar como uma doença, mas sim como um sinal.
Um sinal para quê? Um sinal para nós, no caso, você que é servo de Deus, você que busca o Senhor, você que confia em Deus, o sinal para orar. Lá em Filipenses fala: não sejais ansiosos por coisa alguma, antes as suas petições, as suas necessidades sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela súplica e pela oração com ações de graça, e o Senhor guardará em paz o seu coração. Então a ansiedade, que é uma ferida da alma, pode provocar inúmeras coisas se nós não observarmos o sinal de alerta. Se você está muito ansioso por algumas coisas, você deve primeiro, buscar o Senhor nesse sentido, ou às vezes até é necessário buscar a ajuda de um profissional, de um psicólogo, talvez até tomar alguma medicação com auxílio de um psiquiatra, para poder auxiliar no equilíbrio químico do seu organismo, para ajudar naqueles cuidados que a gente tem com a nossa alma, para não trazer transtorno o restante do nosso ser, do nosso corpo. Não somente o nosso corpo, mas também o nosso espírito, porque isso também prejudica o nosso relacionamento com Deus. Uma pessoa ansiosa, ela começa a buscar soluções em vários lugares e muitas vezes se esquece de que Deus tem a solução para todas as nossas dificuldades. Outra ferida é a depressão. A depressão, irmão, tem sido uma doença do século, coisas que levam uma vida, muitas vezes, a um estado de introspecção, se fecha, muitas vezes se isola no meio da sociedade e se volta para si mesmo por causa de alguma situação que levou àquele estado de tristeza profunda. E a depressão não é uma questão de frescura, não é uma questão de coisa que a pessoa está fazendo para aparecer, mas é um abatimento tão grande da alma que em alguns casos pode levar até a pessoa ao desejo de morrer, porque ela não vê esperança, ela não vê solução para aquela situação que ela está vivendo. A Bíblia fala lá em Provérbios 17, que em todo tempo você ama um amigo, mas na angústia nasce o irmão. Diz lá também que há amigo que é mais achegado do que o irmão. O relacionamento, o contato, a comunhão é muito importante em todo tempo. Às vezes nós estamos vivendo situações como essa, pelas quais temos passado nos últimos 2 anos, de isolamento social, de ficar parado em determinado lugar, não poder ter contato com as pessoas. Isso agravou muito as situações dessas feridas que aconteceram na alma. Às vezes a gente está no meio das pessoas, mas está se sentindo só, porque não tem uma atenção, não tem um amigo, não tem uma pessoa que você possa abrir o coração e compartilhar das dores que você está sentindo lá dentro. E essas dores, quando elas não são tratadas, elas não são curadas, elas causam muitos transtornos. E aí até há situações em que a pessoa começa a ter as consequências sérias, todas assim, no seu corpo físico. A situação de, às vezes, como a ansiedade, que provoca determinados sintomas do nosso corpo, a depressão é a mesma coisa. Tem pessoas que engordam, outras pessoas emagrecem demais por causa de um desequilíbrio emocional. E como restaurar esse desequilíbrio? Tem várias ações que a gente pode fazer, não só no âmbito da vida espiritual, de buscar sempre a solução, porque Jesus, ele é o médico dos médicos. Ele veio para curar as feridas da alma. Vinde a mim, você que está cansado, abatido, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Então isso são feridas da alma que Jesus tem a resposta. Nós vamos ver aqui agora, no decorrer dessa reflexão, algumas outras coisas que nos ajudam nesse combate à depressão. Há também outras feridas da alma, os traumas. Os traumas são situações, eventos que muitas vezes acontecem inesperadamente na nossa vida e que trazem grandes consequências.
Por exemplo, uma grande perda, um diagnóstico, você recebe um diagnóstico e aquele diagnóstico é terrível, e isso pode desencadear outros problemas na nossa alma. Os nossos sentimentos ficam chocados, abatidos. Às vezes uma grande decepção, uma frustração. Você estava conduzindo um determinado projeto, estava cuidando de determinada família ou da sua família, e alguma coisa dá errado, e aquilo traz um trauma. E o que os traumas podem proporcionar numa pessoa que está assim ferida? Várias reações que são às vezes também inesperadas. Você pode começar a ter um comportamento, uma reação com as pessoas em função de um trauma que você sofreu lá atrás, no passado, que não foi tratado, não foi curado. Uma pessoa que foi humilhada lá no passado por várias situações, na família, na escola, ela começa a sentir aquele sentimento, ela começa a ter um sentimento de inferioridade, de incapacidade, que não consegue se superar, e ela pode tanto desenvolver um transtorno em querer pisar nos outros, porque ela foi humilhada, ou ela pode simplesmente não se desenvolver, não render, não ter capacidade alguma, porque ela está se sentindo inferiorizada. Então pode ter assim reflexos, situações, consequências imprevisíveis também. Por isso, quando existe comportamento estranho, comportamento que não é muito comum por parte de algumas pessoas, até mesmo você percebe alguma coisa que não está bem na sua vida, você tem algum comportamento que não está batendo muito com aquilo que é mais comum, pode ser fruto de algum trauma. E em alguns casos, é importante até buscar, volto a dizer, a ajuda de um profissional da área, um psicólogo, para fazer uma terapia, para tentar identificar o que está acontecendo, buscando ao Senhor, como eu falei ainda há pouco. A Bíblia fala lá em Isaías 61, o Senhor veio para curar os quebrantados de coração e restaurar as cidades antigamente assoladas de geração em geração. Isso quer dizer o seguinte, que ao longo dos anos, os acidentes, as situações que foram acontecendo na nossa vida, podem ser tratadas pelo Espírito de Deus, podem ser conduzidas, mas essas situações que acontecem na nossa vida, trazem consequências no nosso dia a dia, no nosso viver, até na forma como nós lidamos conosco mesmo, e como nós nos relacionamos com as pessoas, faz toda a diferença. Existe também agora que é assim, muito, já está bem difundida, e que às vezes a gente não presta atenção, é o chamado síndrome do burnout. Síndrome do burnout. O que é essa síndrome do burnout? É um estado de esgotamento psicológico e físico, em que a pessoa chega num ponto assim de exaustão. Você não se lembra do que a gente falou há 2 semanas atrás aqui, uma mensagem que falamos sobre nós precisamos de forças para prosseguir? Eu deixei aqui até nessa lição o link da mensagem que foi aqui ministrada, ela está presente lá no nosso canal do YouTube, e é importante a gente perceber que várias coisas que aconteceram na vida das pessoas, que a Bíblia nos relata, foi fruto de coisas repetitivas, coisas que foram sobrecarregando, e de repente a pessoa se viu numa situação de querer até morrer. A síndrome do burnout, essa semana, nós recebemos o síndrome de burnout. Burn é um termo em inglês que quer dizer queimado, chamuscado. Burnout é fora. Então a pessoa fica realmente como se fosse esgotada. O termo quer dizer isso, é esgotamento. Essa semana a gente recebeu um periódico que nós assinamos, esse periódico aqui, a Proteste. A Proteste é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que busca a defesa dos consumidores. E aqui tem um artigo nessa revista aqui, interessante,
ela fala aqui, a síndrome do burnout, né? Desde 1º de janeiro, a síndrome é reconhecida como doença do trabalho. Esse esgotamento que as pessoas têm por causa do esforço, por causa das atividades que elas estão realizando, e elas começam a sofrer pressão de todos os lados, tem que cumprir metas, elas estão vivendo sob pressão muito grande, e aí vai perdendo suas forças emocionais, fica sempre ansiosa, abatida, começa a entrar no estado de depressão, e isso vai tudo trazendo transtorno. Obrigado, irmão. E isso vai trazendo transtorno para a vida das pessoas, e sobretudo no ambiente de trabalho. Uma pessoa que está sobrecarregada e começa a sofrer, né, dessa síndrome, que ela fica tão desanimada, ela fica sem empolgação para trabalhar, não consegue mais render quando alguém vai trazer alguma novidade, tudo aquilo não tem mais assim sentido para a vida dela. A síndrome do burnout, eu trouxe aqui a definição, distúrbio psíquico caracterizado pelo estado de tensão emocional e estresse provocado nas condições de trabalho desgastantes. Então você fica num ambiente, né, como aqui, meu nome é trabalho, e só dedica ao trabalho, e aí você procura superar todos os desafios que estão lhe apresentados, e você fica naquela febre, aquelas coisas todas, sem um equilíbrio. Isso pode levar a uma situação de burnout, ou seja, desse esgotamento. Às vezes a gente fica pensando assim, será que isso pode acontecer comigo? Será que você, servo de Deus, está buscando o Senhor, está na comunhão do Senhor, pode acontecer esse tipo de situação em que a gente se sinta esgotado, se sinta desanimado, não tem mais vontade nem de ir à casa do Senhor, não tem vontade de servir a Deus, não tem vontade de fazer nada, e começa também a ficar num estado de isolamento, entra num estado de depressão. Então é um conjunto de coisas que vai levando a pessoa a esse tipo de coisa. Será que isso pode acontecer com o servo de Deus? Eu trago aqui alguns exemplos que também citei na mensagem que a gente trabalhou sobre forças para prosseguir, que isso pode acontecer com qualquer um de nós. Esta síndrome, é claro que ela afeta principalmente as pessoas que trabalham muito no emocional. Por exemplo, professores, pastores, assistentes sociais, educadores que trabalham muito, pessoas que trabalham em atendimento ao público, que envolve muitas relações humanas, advogados. Então, todo esse conjunto de profissionais e de pessoas estão muito sujeitos a isso. Uma enfermeira que começa a trabalhar demasiadamente, plantão aqui, plantão lá, e tenta dar conta de tudo isso, às vezes começa a sofrer dessa síndrome, a síndrome do esgotamento. Olha aqui o que a palavra de Deus mostra aqui sobre Elias, né? Elias, ele orou dizendo, já chega, Senhor, eu quero que o Senhor traga a morte para mim. Então nós chegamos a tocar nesse ponto, por exemplo, quando nós estávamos trazendo essa mensagem sobre forças para prosseguir, que isso aconteceu com Elias, o grande profeta, o homem mais poderoso entre os profetas que havia naquela época, cheio do poder de Deus. Mas ele entrou numa situação de estresse, sentiu-se isolado, sem companhia, falou assim, todos se foram, nenhum dos profetas mais permanece com o Senhor, e ele pediu a morte para si, já não estava aguentando mais. Outro caso também foi Moisés, lá em Números, no capítulo 11, diz aqui, não posso levar todo esse povo sozinho, essa responsabilidade é grande demais para mim, se é assim que vais tratar, mata-me agora mesmo. Moisés sobrecarregado com toda a tensão com aqueles filhos de Israel, chegou o tempo também de pedir a morte para si, porque ele se sentiu esgotado no meio de tudo aquilo que ele estava realizando.
Jeremias foi outro que chorou na presença do Senhor. Como Jeremias sofreu? Jeremias foi esquecido num calabouço. Jeremias trabalhou tanto falando com os filhos de Israel sobre a questão do pecado. Aliás, a tribo de Judá, mais especificamente, para que eles não incorressem nos mesmos erros que a parte do norte, que Israel já vinha sofrendo. E ele procurou ali exortar o povo, dizer, não anda por esse caminho. Mas ele chegou um tempo que ele chegou e disse para Deus: cura-me, Senhor, e serei curado, salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Há os que vivem me dizendo: onde está a palavra do Senhor, que ela se cumpra. Então ele profetizava, ele trazia a palavra do Senhor, e muitas coisas acontecendo, e ele na verdade só vendo ruína e miséria ao lado dele. Talvez você esteja assim, nesses últimos tempos, tem visto muitas coisas ruins acontecendo, muitos problemas e dificuldades, e quando nós começamos a nos empenhar para ver essas situações resolvidas e a gente não consegue ver o final da história, aí pode levar a um esgotamento da nossa alma, e nós devemos então observar que isso pode acontecer sim, pode acontecer comigo, pode acontecer com você, pode acontecer com qualquer servo de Deus também. Irmãos, eu conheço vários pastores que chegaram no esgotamento. Há poucos dias a Priscila compartilhou comigo um grande missionário, servo de Deus. Ele teve que deixar o campo missionário por causa da depressão. Por enquanto, para fazer um tratamento, ele está afastado do campo missionário por causa da luta que ele tem enfrentado, das dificuldades em campos onde não é tão fácil pregar o Evangelho como a gente tem ainda a possibilidade de pregar aqui no Brasil. Então isso é algo muito sério, e isso leva as pessoas ao esgotamento. Precisamos forças para prosseguir. Então convido você a dar uma olhadinha nessa mensagem lá, depois você dá uma revisada. Quem não ouviu a mensagem, quem não ouviu, pode ali receber algo. Deus pode falar com você sobre isso daí. Bom, agora, o que é mais importante? Quando essas coisas estão acontecendo na nossa vida, a gente percebe que às vezes a gente precisa trabalhar as nossas prioridades. Quando nós estamos muito envolvidos dentro de um projeto, fazendo alguma coisa com muita dedicação, e aquilo rouba todo o nosso tempo, e aqui não tem equilíbrio, isso evidentemente vai estourar mais cedo ou mais tarde. Aí nós podemos fazer a seguinte pergunta: se você tivesse apenas um mês de vida, que tipo de questões teria realmente importância para você? Pensa agora comigo nessa pergunta. Será que você faria, se você soubesse, você recebeu o diagnóstico, você só tem 30 dias de vida, será que você faria as mesmas coisas que você anda fazendo hoje? Será que você se dedicaria, daria importância às mesmas coisas que hoje você dá importância? As relações que você tem com família, as relações que você tem com as pessoas que você ama, eu acredito que muita coisa ia mudar. Não é verdade? Às vezes a gente perde tempo em algumas coisas que não vai agregar valor, que não vai trazer realmente satisfação, bênção para a nossa vida. E nós somos pressionados a fazer, nós temos metas para cumprir. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas o que realmente nós temos que fazer? Eu não acredito, irmãos, que Deus vá cobrar para nós na glória o porquê nós não fizemos as coisas que nós nos propusemos a fazer. Eu creio que Ele vai cobrar da gente aquilo que Ele esperava que nós fizéssemos e nós não fizemos.
Então, muitas vezes, nós nos colocamos como responsáveis de fazer coisas que outros podem fazer. Numa pesquisa, verificou-se que cerca de 85% de tudo que nós fazemos, por exemplo, um pastor, um chefe de família, um trabalhador, muitas coisas, cerca de 85% daquilo que nós fazemos, uma outra pessoa pode auxiliar e pode fazer por nós. 10% tem coisas que não dá para outra pessoa fazer sem que nós tenhamos que assistir, sem que nós tenhamos que orientar, ajudar. E apenas 5% são coisas que eu posso fazer e que ninguém pode fazer por mim. Então, o que realmente nós precisamos fazer? O que nós temos que realmente nos dedicar? Aí vem essa segunda pergunta: será que a vida é menos preciosa pelo fato de você não saber quantos dias ainda tem? Se nós soubéssemos, que só temos 30 dias, eu acredito que muita coisa da nossa cabeça ia mudar. Do que nós íamos dar realmente importância. Mas se nós não sabemos quantos dias na verdade a nossa vida tem, ela se torna menos importante por causa disso? É uma pergunta para nós pensarmos e refletirmos sobre isso daí. Saber qual é o remédio não é necessariamente o que realiza a cura, mas a diferença é quando nós aplicamos o remédio. A gente está aqui conhecendo, sabendo algumas situações, algumas coisas, que eu vou até agora falar com os irmãos, mas isso não tem valor algum se nós apenas conhecemos o remédio, mas nós não tomamos. Se nós ouvimos a palavra e não praticamos, qual é o efeito que isso vai trazer sobre as nossas vidas? A nossa alma, irmãos, é como uma bateria que precisa ser carregada porque ela também descarrega. Ainda há pouco, nosso irmão Rodrigo, abençoado, servo de Deus, fez um favor para mim, trocar a bateria do microfone. Irmãos, observem que eu troquei de microfone. Por quê? Porque a bateria ela vai se esvaindo, ela vai terminando a carga. A nossa alma também, ela tem carga e ela descarrega. Ela vai esvaziando. Ela descarrega toda vez que você doa vida e precisa ser recarregada regularmente. Quando a gente dedica tempo e atenção às pessoas e você está doando da sua vida, doando do seu tempo, você está descarregando a bateria. E se você só ficar descarregando a bateria e não recarregá-la, o que vai acontecer? Vai ficar descarregada, né? Aí pode até pifar. Tem bateria que fica viciada e não carrega mais. Então, faça o maior número de coisas possíveis para recarregá-la. Nós temos que fazer coisas que vão trazer um equilíbrio para o uso dessa minha bateria, nossa alma. E olha só, eu tenho aqui algumas coisas para falar sobre essa questão da carga. O que carrega a minha bateria? Por exemplo, você praticar um esporte, as viagens, momento de lazer, momento de devocional, você tem aquele tempo separado com Deus. Tem pessoas que estão tão envolvidas que pensam assim: meu nome é trabalho, eu dedico ao trabalho, eu faço, aconteço, e isso e aquilo, e não tem os momentos até para separar, para estar com Deus. Momento para ter ali a sua devocional, para buscar o Senhor. Refeição com a família, uso criativo das artes. Você está fazendo alguma coisa, mas você pode fazer de uma maneira artística para poder quebrar um pouco aquela rotina, aquela burocracia, fazer de uma maneira diferente. Quando a gente fala também da recreação com os amigos, ter um momento de recreação, isso é algo que vai trazendo ânimo para nós, vai enchendo nossas cargas novamente. E o que descarrega a nossa bateria? O excesso de aconselhamento, problemas não resolvidos.
Às vezes você tem uma situação dentro de casa e aquilo não, você está sempre focado em cima daquela tentativa de solucionar aquele problema e você não consegue solucionar. Isso vai descarregando. Trabalho burocrático, trabalhar com pessoas difíceis, pessoas que às vezes não estão querendo te ouvir, mas você precisa trabalhar, você precisa orientar, principalmente aquelas pessoas que exercem algum cargo de liderança. E quando as pessoas não têm, pessoas cooperam, né? Gerenciar em vez de liderar. Gerenciar aí é o sentido das pessoas apenas ficar coordenando a atividade ao invés de liderar, que é dar espaço para que as pessoas possam trabalhar suas habilidades, seus talentos. Trabalhar com equipes que não cumprem suas tarefas. Meus irmãos, isso queima bateria. Queima ou não queima? Você fala, planeja algo e as coisas não acontecem. Isso tudo são exemplos. Eu podia citar aqui milhões de exemplos, mas você já deve estar aí se ligando, já pensando assim, mas tem outras coisas também, pastor. Sim, tem uma série de coisas que vai roubando a nossa carga, que vai tirando a nossa energia. E quando a gente olha para todas essas coisas, as necessidades das pessoas, irmãos, elas são grandes e as expectativas delas são infindáveis. Você não pode basear sua vida e ministério nas expectativas dos outros. Uma vez Jesus disse o seguinte a respeito daquela situação em que um discípulo questionou a ele por causa daquele perfume caríssimo que foi derramado sobre ele, poderia ter sido vendido e dado aos pobres. Aí Jesus disse o seguinte: os pobres vocês sempre vão ter com vocês. Eu sei, amados, que há muitas necessidades para serem supridas. E há expectativas por parte das pessoas. Quantas vezes eu já liguei para algumas pessoas para saber como é que estava, até que enfim o pastor ligou. Mas é assim mesmo. Você vai entrar em contato, né, para poder estar junto, e a gente tem que ouvir isso. Mas é por quê? Por que isso acontece? As pessoas estão com muita expectativa. Quem não está passando por situações difíceis e complicadas nesses tempos que nós temos vivido? Todo mundo está passando por situações complicadas. E se esquece que o pastor também passa. Então isso é uma falta de percepção. É uma falta de, às vezes, de saber que nós somos pessoas e que precisamos, na verdade, uns dos outros. Então, necessitados nós vamos sempre ter conosco. Eu gostaria muito de atender e suprir cada necessidade, mas eu tenho descoberto, irmãos, na minha própria pele, sentido na minha própria pele, os efeitos daquilo que é tentar fazer tudo para atender a todas as necessidades. A gente não consegue. Então, você não pode basear a sua vida e ministério nas expectativas dos outros, porque as pessoas estão esperando aquilo que você, aí você tem que fazer. Não, porque o fulano está esperando que eu faça isso, faça aquilo. Sim, mas e aí, você está pronto para fazer? Você está em condições de fazer? É isso que nós temos que analisar. Quando nós olhamos para tudo isso, a gente observa que há um caminho para a gente percorrer dentro dessa área da nossa alma, para que a gente possa ter uma vida melhor. Tem outras coisas que eu gostaria e desejo abordar com os irmãos, né? A gente vai ver isso aí mais adiante, que envolve também não só o conhecimento de si mesmo, das suas limitações, mas também as outras áreas sobre temperamento, que envolve o relacionamento com as outras pessoas. Quando eu me conheço, eu conheço a minha forma de ser, o meu jeito de agir, a minha forma de amar, minha forma de ser amado, tudo isso vai contribuir para que eu trabalhe melhor essa área do nosso ser, que é a nossa alma. Então, nas próximas
nos próximos encontros aqui que a gente estiver meditando, nós vamos também ainda tratar um pouquinho mais sobre essa questão da alma, que hoje a gente fechou alguns assuntos que são importantes sobre essas feridas da alma, e a nossa alma precisa realmente de refrigério, e nós precisamos ter esse entendimento de que ela é como uma bateria. Quando a gente está doando a nossa vida, nós estamos ajudando pessoas, nós estamos trabalhando com os outros, estamos gastando as nossas emoções com os outros, a nossa bateria está diminuindo, e nós precisamos recarregar essas baterias. Recarregar de que forma? Tem várias ações que a gente pode fazer, né? No contato, comunhão, no relacionamento, na prática de esportes, até nos jogos, junto com os nossos amigos, momentos de recreação, e momento até de devocional, que a gente precisa buscar a Deus, e às vezes nós não separamos esse tempo para estar aos pés do Senhor. Amém? Então nós vamos ficar por aqui hoje, e depois tem mais. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ainda sobre esses assuntos? A gente falou tanta coisa. Oi? Criação dos filhos. A criação, isso a gente estava falando aqui sobre essas profissões, né? Mas e a mulher dona de casa? Que, né, a gente vai sujando tudo e ela vai limpando, né? Misericórdia. E se não houver cooperação, chega no final do dia, está esgotado. Fica esgotado. No cuidado com os filhos, os professores da escola que lidam com muitas crianças, né, que têm dificuldade. E eu, assim, vou falar um pouquinho da minha experiência. Como educador, você deseja ver aquele caso solucionado, aquele problema melhorado. E quando você não vê, isso vai roubando as suas energias, isso vai queimando a sua bateria. Causa frustração. Causa frustração. Isso vai assim, tirando as suas forças, as forças da alma. E é nesse tempo que a gente precisa ouvir uma palavra de encorajamento. Nós precisamos ter alguém para a gente compartilhar dos nossos problemas, e eles começam a ficar mais leves, porque a gente tem encontrado vidas e pessoas que compreendem essas áreas do nosso ser que precisam ser